Imagine um homem cuja mente brilhante moldou universos inteiros a partir de experiências tão ricas quanto complexas. Esse homem é Frank Herbert, nascido Franklin Patrick Herbert Jr. em 8 de outubro de 1920, no encantador cenário de Tacoma, uma joia do noroeste pacífico nos Estados Unidos. Mais tarde, ele abandonaria o Júnior do nome, como quem descarta o supérfluo para abraçar apenas o essencial. Seu pai, Frank Herbert Sr., era um homem de muitas faces, de patrulheiro motociclista a vendedor de equipamentos elétricos, passando por motorista de ônibus, profissões que refletiam a instabilidade de uma época em que sonhos e realidades muitas vezes se chocavam. A família Herbert não era comum. No início do século XX, quando muitos buscavam estabilidade, eles migraram para Washington movidos por um ideal quase utópico, a busca por uma comunidade perfeita, um sonho que remontava aos anos 1890. Esse espírito inquisitivo e ligado ao misterioso, quase esotérico, marcaria profundamente a vida de Frank. Sua mãe, Eileen Marie McCarthy, uma mulher de origem irlandesa e coração acolhedor, vinda das terras geladas de Wisconsin, trouxe consigo uma herança de curiosidade e resiliência. Os primeiros anos de Frank foram tudo, menos convencionais. Entre as idas e vindas do pai e um ambiente familiar singular, ele cresceu em meio a contrastes que o moldariam para sempre. E que ambiente! Enquanto a lei seca transformava os Estados Unidos em um terreno fértil para negócios clandestinos, a família Herbert, dizem, administrava um dos speakeasies mais famosos de Washington, o Spanish Castle Ballroom, um refúgio de música e segredos à beira da Highway 99, entre Tacoma e Seattle. Era um mundo de sombras e encanto, onde o jovem Frank, ainda criança, já demonstrava uma sede insaciável por conhecimento. Aos 5 anos, devorava jornais locais como se fossem romances, um hábito que revelava sua mente ávida e multifacetada, traço que mais tarde se refletiria em sua obra-prima, um universo tão vasto e envolvente que parecia abraçar o leitor como um refúgio em noites frias. Sua paixão pela fotografia surgiu cedo. Aos 10 anos comprou sua primeira câmera Kodak Box, o início de um amor que duraria a vida toda. Mas nem tudo eram descobertas e magia. A infância de Frank também foi marcada por desafios. O álcool turbava o lar, e ele, ainda menino, muitas vezes teve que cuidar da irmã mais nova, Patty Lou, nascida nos difíceis anos 1930. A Grande Depressão castigava o país e a pobreza apertava a família. Em busca de uma saída, ele deixou o ensino médio em Washington e partiu para Salem, Oregon, onde morava com uma tia e um tio. Lá, concluiu os estudos na North Salem High School e, em 1939, deu os primeiros passos profissionais no Glendale Star, um jornal local. Foi o início de uma jornada que o transformaria em um mestre das palavras. Para conseguir o emprego, mentiu sobre a idade e, para parecer mais velho, adotou um gesto que se tornaria icônico. Fumava um cachimbo, disfarçando a juventude com uma pose de maturidade. Aqueles anos nos jornais afiaram seu talento, permitindo que nos anos 1940, ele se sustentasse e a família apenas com a escrita. Mas seu espírito inquieto não se contentava com o jornalismo. Nas horas vagas mergulhava na ficção científica, um gênero que na década de 1950 já revelava seu gênio. Em 1940, uma nova oportunidade surgiu, o Oregon Statesman, onde pôde unir suas duas paixões, escrita e fotografia. Foi nesse período que conheceu Flora Lillian Parkinson, uma mulher que mudaria o curso de sua vida. Em 1941, após uma viagem apressada de carro até Tacoma, sua terra natal, casaram-se em uma cerimônia noturna, quase às pressas. Pouco depois nasceu Penélope, sua única filha, em 1942. Porém, a felicidade foi efêmera. Flora, grávida, havia pressionado pelo casamento e a união não existiu. Em 1943, o divórcio veio e ela levou Penélope consigo, desaparecendo sem deixar rastros. Herbert ficou devastado, mas seguia em frente. Esses anos turbulentos também foram marcados por experimentações. Frank explorou substâncias como cannabis e cogumelos psilocibina, experiências que mais tarde ecoariam em sua obra, especialmente na ideia de presciência induzida pela especiaria melange, em Duna. Talvez a instabilidade de seu primeiro casamento refletisse sua própria busca por algo maior, algo que o mundo comum não podia oferecer. Enquanto isso, a história se desenrolava em escala global. Em 1939, a Europa ardia em guerra após a invasão da Polônia pela Alemanha. Os Estados Unidos, embora relutantes, começaram a apoiar os aliados com recursos e armas, mesmo antes de entrarem oficialmente no conflito.
Tudo mudou em dezembro de 1941, quando o Império Japonês, aliado dos nazistas, atacou Pearl Harbor. O país, até então dividido, uniu-se sob a liderança de Franklin Roosevelt. Frank Herbert, movido pelo dever, alistou-se na Marinha, servindo no Sea Base. Sua habilidade com a câmera brilhou novamente, dessa vez registrando a vida em uma base naval na Virgínia. Mas o destino lhe reservava mais um revés. Um acidente o afastaria do serviço, abrindo caminho para que seu verdadeiro chamado, a escrita, tomasse o centro do palco. E assim, entre luzes e sombras, nascia a lenda de um homem que transformaria a ficção científica para sempre. O acidente que o afastou das fileiras militares não foi um tropeço qualquer, foi o empurrão que o destino deu para lançar Frank Herbert em direção ao seu verdadeiro campo de batalha, as palavras. A Marinha o liberou em 1943, mas a guerra, para ele, estava apenas começando. De volta a Oregon, onde o ar carregava o cheiro de pinheiros e possibilidades, Herbert encontrou seu próximo posto, o jornalismo. Não era um refúgio, mas uma trincheira nova, onde sua mente afiada e sua sede por verdades complexas finalmente tinham espaço para se expandir. O Oregon Journal não foi apenas um emprego, foi o palco onde ele aprendeu a esculpir ideias com a precisão de um cirurgião e a paixão de um poeta. Mas o pós-guerra não era tempo para conformismo. Enquanto a América se reconstruía sobre o otimismo do J. Bill, aquele pacto sagrado que transformou soldados em estudantes, Herbert, sempre um passo à frente, viu ali não uma mera oportunidade, mas um convite. A Universidade de Washington o recebeu com seus corredores ecoando promessas, e foi entre aquelas paredes que ele mergulhou de cabeça no curso de escrita criativa. Não era um capricho, era uma declaração de guerra contra a mediocridade. Eu quero ser escritor de ficção, confessou, embora o medo do fracasso sussurrasse em seus ouvidos. Mas quem jamais conquistou algo grande sem arriscar tudo? E então, veio o primeiro golpe de sorte, ou seria destino? Em 1946, suas palavras ganharam vida impressa pela primeira vez, nas páginas da Doc Savage Magazine. Não era apenas uma publicação, era a prova de que seu nome poderia ecoar além dos círculos jornalísticos. Mas Herbert, sempre impaciente, não esperou pelo diploma. Abandonou os cursos antes de terminá-los, levado por uma urgência que só os verdadeiros visionários compreendem. Afinal, o que são parchentos diante de uma ideia que queima a alma? Foi nesse mesmo ano, entre rascunhos e sonhos, que o destino lhe presenteou com Beverly Stuart Forbes. Não foi um encontro casual, foi um reconhecimento instantâneo, como se o universo tivesse consertado uma peça que sempre esteve fora do lugar. Casaram-se no verão de 1946, e daquela união nasceram 2 filhos, Brian, em 1947, e Bruce, em 1951. Uma família unida não por mero acaso, mas por uma alquimia rara: amor, intelecto e uma teimosia compartilhada em acreditar no impossível. 40 anos depois, Beverly ainda falaria daqueles dias com um brilho nos olhos. Brian, herdeiro não apenas do sobrenome, mas da chama criativa do pai, tornaria-se seu parceiro intelectual, guardião do legado de Dune e das infinitas camadas do universo que Herbert teceu. Mas nem todas as histórias têm finais felizes. A relação com Bruce, o caçula, ficou marcada por uma ferida aberta, a dificuldade de Frank em aceitar a orientação sexual do filho. Uma dor que se estenderia por décadas, um silêncio que ecoaria como um dos poucos arrependimentos de um homem que de resto viveu sem medos. Os anos 1940 terminavam e com eles, a necessidade de movimento. A família Herbert rumou para Santa Rosa, Califórnia, onde Frank mergulhou de cabeça no Press-Democrat. Mas ele não era feito para ficar parado. Suas palavras, como pássaros migratórios, voavam de uma publicação a outra, sempre em busca de novos horizontes. Na década seguinte, enquanto escrevia discursos políticos que inflamavam plateias, sua mente já vagava por galáxias distantes. A ficção científica não era um escape, era uma missão. E então veio o chamado de Vashon Island. A mãe de Beverly, em um gesto de generosidade que só as mães compreendem, ofereceu-lhes um pedaço de paraíso em Puget Sound. Eles começaram a construir uma casa com as próprias mãos, literalmente. Mas o sonho esbarrou na realidade, o dinheiro acabou, o banco tomou posse da propriedade, e o que deveria ser um refúgio virou mais uma lição de resiliência. A Califórnia os recebeu de volta, desta vez com hábitos excêntricos que antecipavam uma era. Frank deixava a barba crescer, mergulhava no zen budismo, debatia com psicólogos e filósofos. Ele era um beatnik antes dos beatniks existirem, diria Brian anos depois com orgulho. Mas foi na ficção científica que Herbert encontrou sua verdadeira religião.
Um gênero antigo quanto à humanidade, afinal, não foram os sumérios. Os egípcios e os gregos os primeiros a sonhar com viagens impossíveis e deuses com poderes além da compreensão? Lucian de Samosata, já no século II, havia escrito sobre jornadas interestelares e encontros com seres não humanos em uma história verdadeira. Satírico? Sim. Profético? Absolutamente. As batalhas espaciais, as civilizações avançadas, os dilemas éticos de um futuro que ainda não existia, tudo isso já pulsava nas entrelinhas da mitologia e da literatura antiga. O gênero, porém, só ganharia sua forma moderna com a Revolução Industrial, quando o progresso tecnológico acelerou e, com ele, os medos e maravilhas que ele despertava. Frankenstein de Mary Shelley foi o primeiro grito de alerta. E se a ciência nos levasse além do que somos capazes de controlar? Depois vieram Verne e Wells, arquitetos de mundos que desafiavam a imaginação, 20.000 léguas submarinas, A Guerra dos Mundos, obras que provavam que a ficção científica não era mero entretenimento, mas um espelho distorcido da humanidade. Herbert cresceu devorando essas histórias nas páginas dos pulps, aqueles magazines baratos que serializavam aventuras intergalácticas. Autores como Olaf Stapledon e John W. Campbell moldaram sua visão. Assim como Nós, de Eugene Zamyatin, um romance distópico que, décadas antes de 1984, já desnudava os horrores do totalitarismo. Era uma herança pesada, mas necessária. Porque para criar Dune ele precisaria de mais do que talento. Precisaria de uma compreensão profunda do poder, da ecologia, da religião e da política, temas que, como areia no vento, moldariam sua obra-prima. Mas não foram apenas os gigantes da ficção distópica que esculpiram a mente de Herbert. Os anos 1940 e 1950 foram uma era dourada para a ficção científica. Um renascimento onde a imaginação se libertava das amarras da guerra e ousava sonhar com futuros possíveis. Arthur C. Clarke desvendava os mistérios do cosmos com uma precisão quase profética, enquanto Isaac Asimov tecia as leis da robótica como se fossem os alicerces de uma nova civilização. Frederic Pohl e L. Sprague de Camp transformavam especulações científicas em narrativas eletrizantes. Era nesse caldeirão de ideias que Herbert mergulharia de cabeça, não como um mero espectador, mas como um arquiteto de mundos. E ele não perdeu tempo. Ainda nos anos 1940, enquanto o mundo se reconstruía das cinzas da Segunda Guerra, Herbert já esboçava seus primeiros contos. Pequenas explosões de criatividade que encontraram abrigo em revistas como Fantastic Universe e Amazing Stories. Não eram apenas histórias, eram experimentos, sondas lançadas no desconhecido para mapear os limites do possível. Alguns desses mundos distantes refletiam os nossos, distorcidos pelo prisma da especulação, outros, como espelhos quebrados, mostravam versões alternativas da Terra, onde a humanidade dançava à beira do abismo. Um exemplo brilhante dessa fase é Seas Fire 1950, uma narrativa ambientada em 1972. Onde uma guerra silenciosa e gelada se desenrola nas vastidões árticas do Canadá e do Alasca. Não eram alienígenas com naves reluzentes, mas uma presença estranha, quase Lovecraftiana, que desafiava a compreensão humana. Herbert já demonstrava ali uma habilidade rara, transformar o medo do desconhecido em uma alegoria cortante sobre os conflitos geopolíticos de sua época. Era ficção científica, sim, mas com as entranhas expostas da política real. E então veio The Dragon in the Sea, 1956, um romance que antecipava as tensões da Guerra Fria com uma precisão assustadora. Em um futuro próximo, o Ocidente e o Oriente, blocos irreconciliáveis, travam uma batalha subterrânea pelo controle do último recurso valioso, o petróleo. Não eram apenas nações em conflito, mas ideologias, sistemas de poder que esmagavam indivíduos como engrenagens de uma máquina implacável. Herbert não escrevia sobre o futuro. Escrevia sobre o presente disfarçado de amanhã, e o fazia com uma clareza que poucos ousavam igualar. Mas foi em 1959 que o destino de Herbert tomou um rumo definitivo. As dunas móveis da costa de Oregon, devorando casas e reescrevendo a geografia com sua marcha implacável, tornaram-se o símbolo de algo maior. A fragilidade do equilíbrio ecológico e a arrogância humana em acreditar que poderia dominar a natureza. Ele sobrevoou aquelas montanhas de areia em um pequeno avião, observando de cima o avanço inexorável dos grãos e algo clicou. Não era apenas uma paisagem, era uma metáfora. Uma lição sobre poder, adaptação e sobrevivência. E então houve as experiências com psilocibina. Não como fuga, mas como chave. Herbert descreveu depois como aquelas jornadas alucinógenas abriram portas em sua mente,
permitindo-lhe enxergar as conexões invisíveis entre política, religião e ecologia. Dune não nasceu apenas de pesquisas ou de uma imaginação fértil, nasceu de uma visão. Uma obra que exigiria anos de trabalho, rejeições e uma teimosia quase sobrenatural para ver a luz do dia. Quando, em 1963, a Analog publicou o primeiro trecho de Dune, graças a um adiantamento modesto de $2.295, Herbert já sabia que estava criando algo monumental. Até o final da década, ele havia concluído não apenas Dune, mas também suas sequências imediatas, Dune Messiah e Children of Dune. 3 livros que juntos formavam um arco narrativo ousado, uma crítica ácida ao messianismo, ao fanatismo e aos ciclos históricos de ascensão e queda. Mas encontrar uma editora que enxergasse isso? Era como tentar vender areia no deserto. 23 rejeições. 23 portas fechadas. Os editores da época não sabiam o que fazer com aquele manuscrito denso, repleto de neologismos, intrigas políticas e uma ecologia tão detalhada que parecia real. Até que a Chilton Books, uma editora conhecida por manuais de reparo de automóveis e revistas técnicas, ousou apostar no desconhecido. Um risco que mudaria a história da literatura. E quando Dune finalmente chegou às livrarias, foi como uma tempestade. Não apenas conquistou o Hugo de 1966, dividindo a honra com Diz Imortal, de Roger Zelazny, como também se tornou o primeiro livro a faturar ambos o Hugo e o Nebula, o Oscar e o Globo de Ouro da ficção científica. Herbert não apenas havia criado uma obra-prima, havia redefinido os limites do gênero. E como um eco de sua própria jornada, provou que as maiores obras muitas vezes nascem das rejeições mais cruéis, assim como Frankenstein, de Mary Shelley, O Senhor das Moscas, de Golding, ou O Apanhador no Campo de Centeio, de Salinger. A história, afinal, adora ironias. E a maior delas? Que um livro sobre a luta pelo controle de um recurso escasso em um deserto distante se tornaria, ele mesmo, um dos tesouros mais cobiçados da literatura mundial. Não foi por acaso que Dune conquistou, em um curto espaço de tempo, seja no ano anterior ou no que o antecedeu, os 2 prêmios mais cobiçados da ficção científica, o Hugo e o Nebula, coroando-se como uma obra que transcendeu seu próprio tempo. E as críticas? Não apenas favoráveis, mas transformadoras. Porque ao longo das décadas, Dune não se contentou em ser mais um título nas prateleiras, tornou-se o romance de ficção científica mais vendido do século XX, um feito que nem mesmo os mais otimistas poderiam prever. É estarrecedor pensar que uma narrativa tão complexa, tão profundamente enraizada em filosofia, política e ecologia, tenha conquistado mais de 20 milhões de leitores em mais de 20 línguas. Não é apenas um best-seller, é um fenômeno cultural, comparável às obras-primas de Mark Twain, cujos Tom Sawyer e Huckleberry Finn moldaram a literatura americana, ou a Animal Farm de Orwell, que desnudou os horrores do totalitarismo com uma precisão cirúrgica. Mas Dune vai além, é a obra definitiva da ficção científica, um marco que redefiniu o que o gênero poderia alcançar. E como Herbert construiu esse universo? Com uma audácia genial. Imagine um cosmos onde a humanidade domina a viagem interestelar, não por meio de máquinas, mas através de uma substância sagrada, a especiaria melange, controlada pela guilda dos navegantes cujos membros, após ingerir a droga, alcançam um estado de presciência limitada, dobrando o espaço-tempo como se fosse papel. Um universo tão vasto que abarca dezenas de milhares de planetas habitados, todos unidos, ou subjugados, pelo Império de Shadow IV, cujo poder se sustenta nas lâminas do Sardaukar, soldados tão letais que sua mera presença inspira terror. Mas o coração de Dune lateja em Arrakis, o planeta deserto, o único lugar onde a especiaria flui como sangue. E é lá que 2 dinastias colidem. Os Harkonnen, brutais senhores de Gied Prime, um mundo de fogo e crueldade, onde a sobrevivência exige uma ferocidade sem limites. E os Atreides, nobres governantes de Caladan, um paraíso de rios e florestas, onde a honra é tão valiosa quanto a água em Arrakis. Quando a história começa, os Atreides recebem uma ordem imperial, assumir o controle de Arrakis, tirando-a das mãos dos Harkonnen. Uma jogada política? Um teste de lealdade? Ou uma armadilha? Porque no jogo do poder imperial nenhum movimento é inocente. E enquanto o jovem Paul Atreides, herdeiro do ducado, ainda saboreia os últimos dias em Caladan, treinando com mestres como Duncan Idaho e Gurney Halleck, enquanto sua mãe, Lady Jessica, uma Bene Gesserit de habilidades formidáveis, o prepara para um destino maior, o Império já tece suas sombras. Arrakis não é apenas areia. É um mundo vivo, implacável, onde os Fremen, seus habitantes nômades, sobrevivem com trajes de reciclagem de água,
onde cada gota é sagrada, e onde vermes das areias, criaturas colossais, esculpem dunas como deuses antigos. Os Fremen não temem as bestas, eles as domam, cavalgando-as como cavalos de guerra. E quando os Atreides chegam, trazendo esperança e tecnologia, eles não sabem que estão pisando em um campo minado. Porque os Harkonnen não desistem sem luta. Traição, assassinato, guerra em questão de dias, o Duque Leto cai. E Paul, junto de Jéssica, foge para o deserto, onde os Fremen os acolhem. Ali, entre os sobreviventes das areias, Paul descobre sua verdadeira herança. Ele é o Kwisatz Haderach, o Messias profetizado, aquele que trará a liberdade a Arrakis. Suas visões se expandem após ingerir a água da vida, um veneno para qualquer homem, menos para ele. E quando os Fremen o reconhecem como Mahdi, seu destino se sela, não há volta. A vingança é apenas o começo. Com os Fremen a seus pés e os vermes das areias como sua cavalaria, Paul marcha sobre Arrakeen, a capital de Arrakis. Lá, enfrenta Feyd-Rautha, o último herdeiro Harkonnen, em um duelo que selará o fim de uma dinastia. E então, com uma jogada de mestre, ameaça estrangular o Império. Sem a especiaria, a guilda não navega, os planetas morrem de fome, e o poder de Shadow IV desmorona. O Imperador não tem escolha. Ele se ajoelha. E para selar a paz, ou o que resta dela, oferece a mão de sua filha, Princesa Irulan, em casamento. Mas Paul não quer apenas um trono. Ele quer mudar o universo. E é aqui que Dune se revela não apenas como uma história de poder, mas como um espelho das nossas próprias lutas, sobre ecologia e exploração, sobre religião e manipulação, sobre o preço do messianismo. Porque Paul Atreides não é apenas um herói, é um aviso. Um homem que, ao tentar salvar um povo, pode muito bem condená-lo. E enquanto as dunas de Arrakis continuam a se mover, uma pergunta permanece. Quem, afinal, controla o destino? A especiaria? Os grandes homens? Ou as forças que os movem como peões em um tabuleiro cósmico? E aqui está o gênio de Dune. Não há heróis puros, nem vilões caricatos, apenas forças em colisão, cada uma carregando consigo verdades incômodas. Os Bene Gesserit, por exemplo, não são simples bruxas ou sábias benevolentes, são uma irmandade que manipula linhagens sanguíneas há milênios, tecendo o destino de impérios como se fosse um bordado. Suas missões são revestidas de uma espiritualidade calculada, mas seu verdadeiro poder está na capacidade de transformar fé em arma. Gurney Halleck e Duncan Idaho, por sua vez, não são meros mentores, são espelhos do que Paul poderia ter sido, leais até a morte, mas também limitados pela própria humanidade. Gurney, com sua voz de guerreiro poeta, carrega a dor de um passado traído. Duncan, o espadachim implacável, é a prova de que até a lealdade mais inquebrantável pode ser corrompida pelo sistema que serve. Ambos ensinam a Paul lições que vão além da espada, sobre confiança, sacrifício e o peso de ser usado como peça em jogos que nem mesmo os jogadores compreendem plenamente. E então há os Harkonnen. Os Harkonnen não são vilões por mero capricho literário, mas porque encarnam a podridão de um império em decomposição. Sua crueldade não é gratuita, é sistêmica. Eles são o que acontece quando o poder se torna hereditário, quando a ambição se confunde com o direito divino, quando a decadência se disfarça de tradição. O Barão Vladimir, com sua obesidade grotesca e sua inteligência afiada como uma lâmina envenenada, não é apenas um tirano, é um espelho distorcido da própria casa Atreides. Ambos são nobres. Ambos jogam o jogo do poder. Mas enquanto os Atreides ainda acreditam, ingenuamente, em honra, os Harkonnen já sabem que honra é apenas outra palavra para fraqueza. E é contra esse abismo moral que Paul terá que se erguer, não como um salvador, mas como algo muito mais perigoso. Um homem que entende demais as regras do jogo para ainda acreditar em vitórias limpas. Mas Dune não é apenas sobre batalhas políticas ou messias relutantes. É sobre o deserto que sussurra verdades que ninguém quer ouvir. Arrakis não é um cenário, é um personagem. Um planeta que resiste. Os Fremen, com seus trajes destiladores e seus rituais de água, não são primitivos, são os únicos que compreendem a ecologia brutal de seu mundo. Eles não adoram a areia, eles a desafiam. E quando Paul chega trazendo consigo a promessa de um futuro verdejante, Herbert nos força a perguntar, a que custo? Terraformar Arrakis é um ato de criação ou de destruição? Salvar os Fremen significa condenar os vermes das areias, e com eles, a própria especiaria que sustenta o Império. A água que eles tanto prezam pode muito bem afogar o equilíbrio frágil que mantém o planeta vivo. É aqui que Dune se torna profético. Não há soluções fáceis para crises ecológicas. Toda escolha tem um preço. Toda vitória, uma sombra. E falando em sombras, não podemos ignorar o declínio dos impérios.
Herbert, como um historiador disfarçado de escritor de ficção científica, desmonta a ilusão de eternidade. Os Corrino, com seu trono dourado e sua burocracia sufocante, já estão apodrecendo por dentro. Os Harkonnen, por mais temidos que sejam, são apenas parasitas de um sistema em colapso. Até a Bene Gesserit, com seus planos milenares, começa a perder o controle quando uma variável imprevisível, Paul, surge no tabuleiro. É a mesma dinâmica que derrubou Roma, que reescreveu o mapa do mundo com as conquistas islâmicas, que transformou tribos nômades em impérios. Os Fremen não são os bons da história, são os sobreviventes, os que entendem que o futuro pertence àqueles que se adaptam, não àqueles que se apegam a glórias passadas. E as mulheres? As mulheres de Dune são o segredo melhor guardado da saga. As Bene Gesserit não são coadjuvantes, são as arquitetas do destino. Lady Jéssica, com sua desobediência calculada, prova que até as ordens mais sagradas podem ser desafiadas quando o instinto de mãe se choca com o dogma. Shani, a guerreira Fremen, não é uma dona de casa do deserto, é a voz da resistência, a lembrança de que a revolução não é feita apenas com espadas, mas com palavras e água compartilhada. E as outras, as que ficam nas sombras, as concubinas, as freiras, as espias, todas elas movem os fios de um tecido que os homens acreditam controlar. Herbert, escrevendo nos anos 1960, quando o feminismo ainda era uma palavra sussurrada, ousou imaginar um futuro onde o poder feminino não era excepcional mas inevitável, não como uma utopia, mas como uma força tão antiga quanto a própria humanidade. E a especiaria? Bem, a especiaria é a metáfora perfeita porque, no fundo, Dune sempre foi sobre dependência. O império inteiro gira em torno dela, assim como nosso mundo gira em torno do petróleo. Os grandes senhores de Arrakis não são diferentes dos magnatas do petróleo. Ambos sabem que quem controla o recurso essencial controla o futuro. Mas Herbert vai além. Ele pergunta o que acontece quando esse recurso muda quem o consome. A especiaria não é apenas uma droga, é uma revelação. Ela expande a mente, mas também a corrompe. Dá visões do futuro, mas aprisiona seus usuários em ciclos de desejo. Não é à toa que os Fremen a chamam de a coisa que liga, porque no fim ela une tudo. Economias, destinos, e até mesmo sangue derramado em seu nome. E é aqui que Dune se torna assustadoramente atual. Herbert não escreveu uma alegoria simplista sobre o Oriente Médio, ele escreveu sobre poder. Sobre como nós, humanos, o buscamos, o tememos e, acima de tudo, o justificamos. Os Fremen em sua jihad não são diferentes dos revolucionários de qualquer época. Sua causa é justa, mas sua vitória pode ser tão cruel quanto a opressão que combatem. Paul, como Muad'Dib, não é um profeta. É um homem preso entre ser um libertador ou um novo tirano. E a especiaria? Bem, a especiaria é o lembrete de que nenhuma sociedade escapa de suas próprias contradições. Nós dependemos dela. Nós a odiamos. E, no entanto, não conseguimos viver sem. Então, quando você mergulhar nessas páginas, não procure por respostas. Procure pelas perguntas que Herbert deixou ecoando como vento nas dunas. O que estamos dispostos a sacrificar em nome do progresso? Quem realmente se beneficia quando o império cai? E acima de tudo, quando olhamos para o deserto, estamos vendo um futuro possível, ou apenas um reflexo do que já somos. Herbert não inventou um universo, ele o extraiu da própria essência do nosso, como quem destila veneno e néctar da mesma flor. Cada facção, cada conflito, cada nome em Dune carrega o peso de séculos de história humana, não como cópia, mas como espelho distorcido. Os Atreides e os Harkonnen não são apenas casas nobres em guerra, são a encarnação de um jogo de poder tão antigo quanto as cruzadas, tão visceral quanto a rivalidade entre Inglaterra e França, onde a honra se mistura à traição e o sangue secado nas areias conta histórias que o tempo esqueceu. Não é coincidência que a estrutura feudal de Arrakis ecoe os castelos medievais, onde lealdades eram moedas e a sobrevivência, um privilégio. Herbert não apenas sabia disso, ele brincava com isso, tecendo referências como fios de especiaria em uma tapeçaria que só revelaria seu padrão completo décadas depois. E as Tleilaxu? As Tleilaxu. Esse nome soa como um suspiro entre dentes cerrados, não é? Não por acaso, é um eco dos tlaxcaltecas, aqueles que os astecas chamavam de traidores, os aliados dos conquistadores espanhóis. Um povo que sobreviveu à aniquilação para se tornar peça-chave na queda de um império. Herbert não escolheu esse paralelo ao acaso. As Tleilaxu são a sombra que rasteja nos bastidores do poder, mestres da manipulação genética e da sobrevivência a qualquer custo, assim como os tlaxcaltecas, que trocaram sua identidade pela promessa de um lugar no novo mundo. É irônico, não?
Os grandes impérios sempre caem pelas mãos daqueles que aprenderam a se curvar sem quebrar. Mas aqui está o detalhe que poucos notam. Quando Dune foi publicado, em 1965, Herbert ainda era um jornalista ambientalista. Um homem que via o mundo através das lentes da urgência ecológica e da hipocrisia política. O livro não foi um sucesso instantâneo, que foi uma semente plantada em solo árido. Os críticos o adoraram, mas as vendas? Inicialmente, uma gota no oceano. O Prêmio Hugo e o Nebula em 1966 foram o sopro de vento que espalhou as cinzas, mas o fogo demorou a pegar. $20 mil em 1968. Uma fortuna para alguns, uma migalha para o que Dune viria a se tornar. Herbert, porém, não estava brincando de escritor. Ele havia assinado com a Chilton, uma editora de manuais técnicos, porque ninguém mais quis apostar naqueles 400 páginas de areia, intrigas e filosofia. Um homem com família, contas e um sonho queimando as pestanas. Imagine só, rejeitado por todos, até que uma porta se abre, mas não a porta certa. A porta errada, aquela que rende e deixa entrar o vento gelado da dúvida. E mesmo assim, ele entrou. Foi só nos anos 70 e 80 que Dune explodiu, como uma especiaria em chamas. E quando o dinheiro começou a chegar, Herbert não o usou para comprar iates ou mansões. Usou para comprar tempo, a moeda mais rara de um escritor. Tempo para mergulhar de cabeça em Dune Messia, a sequência que já fermentava em sua mente antes mesmo de Dune ser publicado. Sim, você leu certo. Herbert escrevia o futuro enquanto o presente ainda engatinhava. Messia não é um livro menor por ser mais curto, é um punhal. 12 anos depois da vitória de Paul Atreides, eis o preço do poder. Um império construído sobre ossos, uma jihad que ceifou bilhões de vidas, e um profeta que descobriu tarde demais que visões não são bênçãos, são armadilhas. Herbert não estava brincando de ficção, ele estava dissecando a história. A Jihad Fremen não é uma invenção, é o espelho das conquistas árabes do século VII, quando beduínos, sim, como os Fremen, saíram do deserto para dominar do Atlântico ao Índico. Mas aqui está a pergunta que dói. O que acontece quando o sonho de unidade se torna um pesadelo de sangue? Paul Atreides não é um herói. É um homem que viu demais, que carregou o peso de um futuro que não podia evitar, e que no fim, escolheu a única saída que sobrava, a solidão do deserto. Cego, traído, esvaziado. As Bene Gesserit conspiravam, os Tleilaxu armavam suas armadilhas, e Paul sabia. Ele via além dos olhos, até que não pôde mais suportar o que via. E então ele andou. Para a areia. Para o nada. Porque às vezes a única maneira de vencer o jogo é sair da mesa. Herbert não escreveu Dune Messia para entreter. Escreveu para incomodar. Para perguntar. O que resta de um homem quando ele tem tudo, e tudo é cinza? E nós, leitores, ficamos ali com o livro nas mãos nos perguntando, será que também não estamos cegos? Será que não estamos, neste exato momento, marchando para nossa própria jihad, convencidos de que é justa? Herbert não dava respostas. Ele acendia fogueiras no meio da noite e deixava que cada um visse suas próprias sombras dançando nas chamas. E quanto ao homem por trás disso tudo? O Frank Herbert dos anos 60 e 70 era um paradoxo ambulante. Um libertário de barba longa antes de ser cool, um ecologista radical quando poucos falavam em sustentabilidade, um experimentador de psilocibina numa época em que a maioria nem sabia pronunciar a palavra. Ele não era um guru, era um questionador, um tipo que olhava para as dunas de Oregon, sim, as reais, e via não apenas areia, mas o futuro. Um futuro onde a tecnologia e a espiritualidade se entrelaçavam como serpentes, onde o progresso era uma faca de dois gumes, e onde a única certeza era a dúvida. Então, quando você vir Paul Atreides cego e sozinho, caminhando para o deserto, pergunte-se, será que Herbert não estava falando de si mesmo? De todos nós? Afinal, o que é a visão se não outra forma de cegueira, quando nos recusamos a ver o que está bem na nossa frente? Com o passar dos anos, Herbert não apenas envelheceu, ele se expandiu. Sua mente, já de si voraz, passou a devorar questões que hoje chamaríamos de urgentes. Como escavar o passado sem destruir o futuro? Como erguer paredes que não sufocassem a terra que a sustenta? Ele falava em arqueologia sustentável antes mesmo que o termo existisse, imaginando casas que respirassem em harmonia com o solo, como se os alicerces fossem raízes e não cicatrizes. Progressista? Talvez. Mas acima de tudo visionário, um homem que via a ecologia não como modismo, mas como a única lógica possível para uma civilização que insistia em se autodestruir. Sua curiosidade, porém, não tinha limites.
Era um fogo que consumia tudo, a precisão geométrica da fotografia, o mistério dos jardins que cultivava com mãos de horticultor, a poética dos códigos que começavam a pulsar nas máquinas recém-nascidas. Os computadores para ele não eram apenas ferramentas, eram oráculos modernos, extensões de uma mente que já mapeava galáxias em palavras. Mas havia sombras nesse homem-luz. E é aqui que a narrativa se complica, porque genialidade e contradição muitas vezes andam de mãos dadas. Herbert era um pai rígido, daqueles que a história julga com severidade hoje, mas que os anos 50 e 60 normalizavam com um aceno complacente. Castigos físicos? Sim. Um detector de mentiras aplicado aos filhos para testar sua honestidade? Também. Fechar as portas de casa para Brian e Bruce quando precisava de silêncio para escrever? Um ato de crueldade ou de desespero criativo? A linha é tênue. Mas nada doía mais do que seu relacionamento com Bruce, o filho mais novo, gay em uma época em que a palavra ainda era sussurrada como pecado. Discussões acaloradas, expectativas frustradas, a dor de um pai que não conseguia ou não queria entender. Bruce não foi deserdado, mas o silêncio que se instalou entre eles foi uma espécie de morte em vida. Até Brian, anos depois, admitir que perdoar o pai foi um ato de amor doloroso, uma escolha por preservar a memória do homem por trás dos erros. E então a política. A política. Herbert era conservador, sim, mas de um tipo que hoje soaria quase alienígena, um republicano que acreditava em governo pequeno, mas também em florestas intocadas, que temia o comunismo com a fervor de um cruzado, mas escrevia cartas inflamadas contra a histeria de McCarthy, seu primo Joe como ironizava, com aquele sorriso que escondia uma lâmina. Trabalhou como redator de discursos para Guy Cordon, o último senador conservador de Oregon, um homem que defendia a terra com a mesma veemência com que combatia a expansão federal. Herbert via na burocracia um parasita, mas na natureza uma divindade. Como reconciliar isso? Como explicar que o mesmo homem que aplaudia a caça às bruxas vermelhas sonhava com dunas verdes, com cidades que não engolissem os rios? Ele não era de esquerda. Não era de direita. Era de Dune, um lugar onde as ideologias se dissolviam na areia, onde a sobrevivência dependia de adaptar-se, não de dogmas. Nos anos 70, quando finalmente largou o jornalismo para se dedicar apenas à ficção e à ecologia, sua casa em Port Townsend, Xanadu como a chamavam, virou um laboratório de utopias práticas. Painéis solares no teto, piscina aquecida pelo sol, galinheiros onde o metano das fezes das aves se transformava em energia. Enquanto o mundo queimava petróleo e ideologias, Herbert plantava árvores e escrevia sobre o futuro. E que futuro era aquele? Onde a tecnologia não fosse um deus, mas uma ferramenta, onde a política não fosse um jogo de poder, mas um exercício de equilíbrio, onde até um imperador cego pudesse ver que a verdadeira revolução não estava nas armas, mas na maneira como escolhemos habitar este planeta. Ele viajava Vietnã, Paquistão consultando governos sobre projetos ecológicos, enquanto os editores clamavam por mais Dune, mais Messias, mais profecias. Mas Herbert já estava além. Já estava cavando trincheiras contra o tempo, construindo arcaicas do amanhã. Porque no fundo, ele sempre soube, a areia não pertence a ninguém, nem mesmo aos profetas. Frank Herbert não escrevia ficção científica. Ele esculpia universos com a precisão de um relógio cósmico e a fúria de um profeta que sabia demais. Enquanto outros autores se perdiam em subgêneros, ele transcendia. Suas histórias não eram sobre o futuro, eram advertências disfarçadas de mitologia. E não era apenas Dune que pulsava com essa urgência. Entre as dunas de Arrakis e os labirintos da política interestelar, ele tecia outras tramas, outras armadilhas para a consciência humana. Tomem destino. Vazio, por exemplo, uma faca cravada no coração da nossa arrogância tecnológica. Não é à toa que a série Pandora nasce ali, na sombra de uma inteligência artificial que, como todo Deus falho, promete salvação e entrega ruína. Herbert não estava brincando de futurista, estava desmontando, peça por peça, o mito do progresso sem consequências. A inteligência artificial de destino. Vazio não é um vilão, é um espelho. E o que refletia? Que Washington, com seus laboratórios estéreis e suas ambições descontroladas, já havia plantado as sementes do próprio apocalipse. Quando a Lua se torna um novo campo de testes, não é ciência, é exílio. Não é inovação, é medo. E o medo, como ele bem sabia, é o combustível das revoluções. Mas Herbert não se contentava em assombrar o presente. Ele também brincava com o futuro, como um alquimista testando venenos. A barreira Santaroga, cada história era um experimento social disfarçado de narrativa.
Em Santaroga, a utopia não é um paraíso, é uma armadilha de consciência coletiva, um lugar onde a liberdade é tão perigosa quanto a servidão. E a barreira? Uma reflexão sobre o preço da perfeição, escrita com a frieza de um cirurgião cortando tecido vivo. Ele não oferecia respostas, oferecia espelhos. E então, nos anos 70, quando o mundo ainda engatinhava atrás de respostas, Herbert voltou a Arrakis. Não para repetir fórmulas, mas para detonar o que havia construído. Filhos de Dune não é uma sequência, é uma explosão controlada. 9 anos depois de Messias, eis que o deserto floresce, mas a flor é venenosa. Ali Atreides, a regente, carrega dentro de si não apenas o legado de Paul, mas a voz do Barão Harkonnen, um parasita que corrói sua alma. E enquanto ela se debate com a abominação, esse câncer espiritual, um espectro emerge das areias, o pregador, um homem que deveria estar morto. Um homem que escolheu estar morto. Paul Atreides, o Messias traído, o imperador deposto, volta não como salvador, mas como fantasma. E o que ele traz não é esperança, mas uma verdade inconveniente. Revoluções não têm fim. Elas apenas mudam de mãos. E então vem o Deus Imperador de Dune, onde Herbert faz o que nenhum outro ousaria, mata o herói. Não, pior, o transforma. Leto II não é um homem. É um híbrido, uma fusão grotesca e sublime entre carne e vermes das areias, um tirano que reina por 3.500 anos não por crueldade, mas por necessidade. Ele estrangula a humanidade não por ódio, mas por amor, um amor tão frio e calculado que beira o divino. Arrakis, agora verdejante, é um túmulo disfarçado de jardim. Os vermes morrem. A especiaria se torna escassa. E Leto, esse monstro sagrado, força a humanidade a crescer, mesmo que isso signifique sufocá-la primeiro. Porque a lição de Herbert nunca foi sobre poder, era sobre sobrevivência. E quando ele finalmente solta as rédeas em Hereges de Dune, milênios depois, o que encontramos? Uma humanidade espalhada como sementes ao vento, as Bene Gesserit ainda tecendo seus fios invisíveis, e o caminho dourado, aquele plano monstruoso de Leto, começando a dar frutos. Arrakis, a nova Arrakis, é um museu. Os vermes são relíquias. E as irmãs da Bene Gesserit, elas não governam mais. Elas sobrevivem, como sempre fizeram, adaptando-se, mutando, porque no fim das contas, a única lei do universo é a mudança. Herbert morreu antes de terminar capítulo Dune, mas a ironia é que ele já havia escrito o fim há muito tempo. Não em palavras, mas em aviso. A areia sempre volta. Os impérios caem. E os profetas? Bem, os profetas são apenas homens que viram a tempestade chegando antes dos outros. E ele viu. Ele sempre viu. A obra-prima de Herbert, Chapterose, Dune, ficou suspensa no tempo, um monumento inacabado à genialidade que o universo não permitiu ser concluído. A grande saga das Bene Gesserit, tecida com fios de intriga e destino, jamais recebeu seu epílogo nas mãos de quem a concebeu. Frank deixará esboços, notas rabiscadas à pressa, fragmentos de um futuro que só ele enxergava com clareza. Seu filho, Brian, junto a Kevin J. Anderson, tentaria mais tarde costurar essas peças soltas, transformando silêncios em palavras. Mas a verdade é que nenhum deles poderia replicar a voz de Herbert, aquele tom profético que faz o leitor sentir a areia escorregando entre os dedos enquanto o império desaba. E então veio o golpe mais cruel. Não foi apenas a morte que roubou Herbert de nós, mas a doença que primeiro levou Beverly, sua companheira, sua âncora. 1980, um ano em que a medicina ainda olhava para o câncer de pulmão como um veredicto, não um diagnóstico. Não havia milagres, apenas paliativos. Eles fugiram para o Havaí, como se o ar seco e o sol pudessem enganar a morte por mais alguns meses. Construíram uma casa linda com piscina com janelas que enquadravam um céu que Beverly nunca mais veria com os mesmos olhos. Frank, pela primeira vez, tinha dinheiro. Os direitos de Dune vendidos para o cinema, os adiantamentos pelos livros seguintes, uma fortuna que deveria ter comprado tempo, não apenas conforto. Mas o universo não negocia. Ela se foi em 1984. Herbert casou-se novamente em 1985, como se o amor pudesse ser um antídoto contra o vazio. Teresa Shackelford, sua editora, sua última testemunha. Mas os deuses não são clementes com os profetas. Enquanto sonhava com o Everest aos 65 anos, um recorde, uma última provocação à mortalidade, o câncer de pâncreas o alcançou. Uma sentença sem apelação. A Universidade de Wisconsin tentou com suas máquinas e protocolos, mas até a ciência tem limites. Em fevereiro de 1986, ele partiu. Não como um velho cansado, mas como um homem que ainda tinha tempestade para prever.
E enquanto isso, Dune já estava sendo devorado por outros. Primeiro, veio Jodorowsky, o visionário chileno-francês, obcecado por misticismo e loucura sagrada. Em 1974, ele comprou os direitos com um plano tão ambicioso que beirava o delírio. 14 horas de filme, Dalí como imperador, exigindo um trono feito de um vaso sanitário e golfinhos, Orson Welles como um barão Harkonnen grotesco, Mick Jagger em papel ainda mais sinistro. Dalí, é claro, só aceitou por $100 mil por hora, e Jodorowsky, em sua genialidade insana, topou reduzir a cena do artista a 60 minutos, como se o tempo pudesse ser comprimido como areia em um punho. Herbert assistia a tudo com desconfiança. Sabia que Jodorowsky não queria adaptar Dune, queria possuir sua alma. E quando o projeto desmoronou sob o peso de sua própria grandiosidade, restou apenas o mito, um filme que nunca existiu, mas que todos juram ter visto nos sonhos. Depois veio Lynch. O surrealista americano, mestre do pesadelo elegante, pegou os destroços e tentou moldar algo coerente. O resultado? Um filme de 1984 tão estranho, tão lynchiano, que até hoje divide fãs como uma faca no deserto. Herbert não viveu para vê-lo. Talvez fosse melhor assim. Alguns profetas não deveriam testemunhar como seus oráculos são distorcidos. Mas a areia, como ele sempre soube, nunca para de cair. E a tempestade? Ela está apenas começando. E então surgiu aquele filme que um espetáculo de contrastes, onde o talento de Kyle MacLachlan como Paul Atreides se chocava com a presença magnética e levemente aterradora de Sting como Feyd-Rautha, o sobrinho do Barão Harkonnen, vestido como se tivesse saído de um pesadelo New Wave. Uma produção ambiciosa, sim, mas com um orçamento que mais parecia um castigo dos deuses do deserto. O público não abraçou. A crítica, menos ainda. E no entanto, como as dunas que se recusam a ser apagadas pelo vento, o filme encontrou seu culto. Aqueles que o amaram com uma paixão quase religiosa, talvez pela mesma razão que outros o odiaram. A sensação de que algo grande havia sido tentado, mesmo que o resultado fosse tão irregular quanto as cicatrizes de um Fremen. Lynch, anos depois, confessaria seu arrependimento. Falou de cortes que não eram seus, de uma visão mutilada. Mas quem pode julgar um homem que ousou mergulhar nas areias movediças de Arrakis? O fato é que enquanto Herbert já não estava mais entre nós, seu universo não morreu. Pelo contrário, ele começou a crescer, como as especiarias sob a lua dupla de Arrakis. E foi então que Brian Herbert, filho do profeta, pegou a tocha. Não por acaso, mas por sangue e obsessão. Ele já escrevia ficção científica quando o pai ainda respirava, mas após 1986, algo mudou. O chamariz de Dune era irresistível. E assim, nos anos 90, ele começou a desenterrar os segredos que Frank havia deixado para trás, ou talvez escondido. A trilogia Prelúdio a Dune não era apenas uma expansão, era uma escavação arqueológica nos bastidores do poder. Casa Harkonnen, Casa Corrino, Casa Atreides, os alicerces podres e gloriosos do Império, expostos como ossos no deserto. E o mais irônico? Enquanto alguns puristas torciam o nariz, o universo de Herbert só fazia inchar, engolindo novos leitores, novos mundos, novas heresias. Porque Dune nunca foi só de um homem. Outros escritores, como Joseph M. Daniels, mergulharam nas areias com The Stars and Planets of Frank Herbert's Dune, transformando ficção em algo quase tangível, um atlas de um lugar que nunca existiu, mas que de alguma forma sempre esteve lá. E não parou por aí. Os jogos eletrônicos, esses oráculos digitais, levaram Arrakis para as telas com Dune II, The Battle for Arrakis, um jogo de estratégia que, sem querer, inventou o gênero RTS e provou que até a guerra pelas especiarias poderia ser uma obra de arte pixelada. E as mesas de jogo? Os tabuleiros se encheram de intrigas e traições, como se os próprios Harkonnen estivessem rolando os dados. Até o Cosmos se rendeu. As luas de Saturno, esses mundos gelados e distantes, ganharam nomes emprestados de Dune, Titã, com suas dunas de metano. Batizada em homenagem ao planeta que nunca foi real, Herbert não apenas escreveu um livro, ele renomeou o céu. E o cinema? O cinema teimou. Depois das cicatrizes de Lynch vieram as minisséries da Sci-Fi Channel, uma tentativa honesta, talvez até comovente, de capturar a grandiosidade dos livros. Mas foi Denis Villeneuve, esse canadense de olho clínico e paciência de Fremen, quem finalmente entendeu. Seu Dune não é adaptação, é revelação. Um filme que respira poeira, que faz você sentir o peso da água em Arrakis, que transforma política em épico e ecologia em profecia. E o melhor, ele não terminou. A trilogia está apenas começando, como uma tempestade se formando no horizonte.
Herbert hoje é um fantasma que assombra a ficção científica. Alguns o chamam de gênio, outros de charlatão. Seu estilo? Denso, filosófico, às vezes exaustivo, como atravessar o deserto sem um destilador. Mas é exatamente isso que o torna eterno. Ele não escreveu sobre o futuro, ele escreveu sobre nós. Sobre o poder que corrompe, sobre a natureza que se vingará, sobre a tecnologia que nos escrava enquanto promete liberdade. Em 1965, ele falava de inteligências artificiais proibidas, de ecossistemas em colapso, de impérios que caem por sua própria ganância. Hoje, isso não é ficção. É jornalismo. Dune não é só um livro. É um aviso. Um espelho. Uma areia que escorre entre os dedos enquanto tentamos agarrá-la. E a pergunta que fica é: será que estamos ouvindo? Porque Frank Herbert não estava brincando de adivinhar o futuro. Ele estava descrevendo o presente, só que ninguém percebeu na época. E agora? Agora a tempestade chegou. E ela tem o nome de Arrakis.